Oiê! Saudações mackenzistas! Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com o professor Carlos Eduardo Gomes, professor Cadu, ou simplesmente Cadu, para conversar sobre carreira, tá bom? Então, acho que a gente pode começar pedindo para o Cadu contar um pouco para a gente da sua trajetória profissional. Olá, professor, obrigada por estar aqui com a gente. Oi, Miriam, eu que agradeço aqui a oportunidade da gente bater esse papo sobre carreira. Pessoal, tudo bem? Vamos lá, então. Cadu, queria pedir para você contar um pouco para a gente sobre a sua trajetória de carreira, né? Como é que foi, se tiver alguma coisa marcante aí dessa jornada, alguma experiência. Como é que você começou a sua carreira? Enfim, conta pra gente que a gente quer saber. Tá bom. Bom, puder fazer aqui um breve resumo. Eu penso que eu tive, e venho tendo, né, até o momento, 3 diferentes trajetórias de carreira aí durante a minha vida profissional. O primeiro momento, né, que aconteceu após eu ter me formado, lá em 1981, eu fiz agronomia, né? Então, meu primeiro momento de carreira, minha primeira trajetória, foi como agrônomo. Então, meus primeiros 5 anos, né, eu trabalhei em grandes companhias aí do agronegócio, multinacionais, né? E chegou um momento que eu comecei a pensar muito se era aquilo que de fato eu, né, gostaria de estar continuando, e aí surgiu uma oportunidade de eu ingressar numa grande instituição financeira, num grande banco. E aí eu zerei tudo aquilo que eu vinha fazendo como engenheiro agrônomo e comecei, né, numa área nova, num tipo de organização diferente, numa área técnica, né? E aí como eu tive que lidar com finanças, economia, etc. E por conta desse desafio que eu decidi abraçar, eu pensei o seguinte: bom, a minha formação como agrônomo não é suficiente, né, para eu ter uma carreira aqui, digamos, um pouco mais duradoura ou de sucesso numa instituição financeira. Eu olhava para meus colegas de trabalho, a maior parte deles eram administradores, economistas, né, contadores, enfim, pessoal com uma formação mais ligada a quem geralmente perfil de pessoas que trabalham em banco, né? Tinha engenheiros também, alguns. Então, talvez aí o primeiro momento assim que eu comecei a pensar, né, e a investir numa educação, né, continuada, foi a partir daí. Eu falei, eu preciso entender, eu preciso buscar aqui conhecimentos da área financeira. E a partir daí, então, eu comecei a fazer cursos, né, de pós-graduação, especialização, ou lato sensu, ou MBAs, né, como são conhecidos, com a maneira de incrementar, né, ou de me trazer aqui conhecimentos para que eu pudesse ter uma trajetória melhor dentro de uma instituição financeira. Então, os meus primeiros cursos foram nessa área, né, administração financeira, finanças, e eu fiz, assim, 3 MBAs, né, lá nos anos 90, né, geralmente cada curso desse tinha duração, eram presenciais, naquela época não existiam os cursos digitais, eram cursos presenciais, e eu terminava dava um tempo de 6 meses, 1 ano, falava, vou fazer outro, porque eu tinha necessidade de continuar me aperfeiçoando. E senti que isso foi, de alguma maneira, me dando algum respaldo, né, me trazendo aí ferramentas, né, para que eu pudesse deslanchar um pouco mais dentro da carreira. Então, eu senti que isso me dava retorno. Eu trabalhei por mais de 30 anos em banco. Entrei lá em 1997 e encerrei minha carreira bancária em 2017. Foram, né, um bom período no qual eu entrei como um analista e fui progredindo, analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente, e mais para o final dessa carreira eu fui superintendente de uma grande instituição financeira. Então, e aí
por estar investindo nisso, eu tomei gosto, né, pela universidade, eu tomei gosto por continuar fazendo cursos, né? Eu sentia que aquilo me trazia um retorno no profissional, mas eu também não queria me desligar. Eu sentia falta desse ambiente universitário, que é muito gostoso. Pelo network, pelo contato com os professores, por estar sempre buscando novos conhecimentos. E aí foi então que eu tomei a decisão de fazer um mestrado aqui no Mackenzie, né? E essa decisão, acho que foi no momento mais maduro, né, de carreira, e foi importante também, e talvez até por estar aqui hoje falando com vocês, porque o mestrado também me abriu, além de incrementar, digamos assim, minhas competências no sistema financeiro, me abriu a oportunidade de seguir, né, com essa terceira, digamos assim, trajetória de carreira, que é de professor universitário. E durante 12 anos, eu trabalhei durante o dia na instituição financeira e à noite como professor do Mackenzie. Então foi um desafio importante, mas hoje eu percebo o quanto foi importante ter feito isso, né? Acho que me sinto, de uma certa forma, com um sentimento positivo em relação. Não foi nada fácil, não era fácil para ninguém, né, a gente conduzir essas coisas, mas acho que foi importante. Então, assim, fazendo um resumo, foi mais ou menos por aí, Miriam. Legal, professor Cadu. Obrigada. Então, assim, te ouvindo, eu fiquei pensando aí na sua carreira longeva, então muitos anos de trabalho, você comentou 3 trajetórias diferentes, não é? 3 cursos de pós-graduação, se eu entendi bem. Então, aí, assim, nesse sentido, professor, eu queria pedir para você comentar um pouco com a gente qual foi o papel da educação formal na sua vida. Então, assim, você fez graduação, você fez algumas pós-graduações, incluindo mestrado, e a sua carreira foi seguindo, foi se modificando. Pelo que você comentou, né, você ascendeu profissionalmente. Então, assim, esta educação formal que você recebeu, né, nas instituições de ensino por onde você passou, que tipo de contribuição tiveram para a sua vida? Seja para a sua carreira, seja para a sua vida pessoal, pelo desenvolvimento das suas competências. Tá, ok. Eu diria que as primeiras, digamos assim, pós-graduações, né, a primeira e a segunda, me permitiram me desenvolver mais do ponto de vista de competências técnicas, né, que hoje a gente chama de hard skills. Então, aquilo foi importante para que eu ampliasse, né, meus conhecimentos, a minha visão, né, sobre técnicas, né, e aquilo eu consegui, de alguma forma, né, acoplar, incrementar nas minhas funções técnicas que eu ocupava dentro da instituição financeira. Da segunda para a terceira pós-graduação, eu percebi que, além dos hard skills, né, isso também vem com um processo de amadurecimento pela própria idade ou pelas funções complexas que a gente vai assumindo. Eu percebi que também fui me desenvolvendo minha capacidade mais crítica, analítica, né? Algumas habilidades, principalmente de relações humanas. Então, talvez isso também tenha contribuído para que eu viesse, ao longo do tempo, depois de uma atuação um pouco mais técnica, que eu pudesse também assumir cargos de gestão, de liderança de equipes. Então, as coisas foram se somando, né? Eu diria que eu não tive grandes saltos, as coisas foram meio que num contínuo, né, de crescimento. E o mestrado, eu acho que ele me permitiu desenvolver muito mais, talvez, digamos assim, essa visão mais crítica, né, e reflexiva, principalmente pela utilização de um conhecimento mais refinado, né, porque assim, muito do que a gente aplica hoje
nas nossas carreiras, nas empresas ou no empreendedorismo, muita coisa tem de achismo, né? Muita coisa a gente fica escutando digamos assim, os influencers, os coachings, né? Não estou dizendo que eles não tenham qualidade, mas muita coisa está dentro daqueles, né, os 10 passos de sucesso, né? Aquelas coisas que são mais fáceis de serem colocadas, que de alguma forma às vezes geram uma certa motivação, mas muitas vezes não tem muita substância. Então a universidade, acho que ela depura o conhecimento. Então a gente se permite utilizar um conhecimento, olha, isso aqui que eu estou sugerindo não é, né? Isso aqui tem pesquisa, tem método científico. Então acho que a pós-graduação, tanto de lato como estricto sensu, permite que a gente passe a usar ferramentas assim, mais lastreadas no método científico, que eu acho que dão mais acurácia, mais assertividade para os nossos passos dentro das empresas. E isso acaba sendo percebido, né? Você começa a ser mais... Quando você é mais assertivo, você, digamos assim, você tem um maior grau de probabilidade de atingir as metas ou de fato contribuir para que a organização utilize melhores processos, melhores políticas, né? Então, acho que essas coisas a gente deve muito às universidades. Perfeito, professor. A gente sabe no senso comum que estudar é importante, né? Mas ouvindo você, a gente tem certeza disso, não é? Que a gente, a partir das informações, dos conhecimentos, das discussões que são propiciadas no ambiente acadêmico, a gente realmente tem condição de desenvolver uma série de elementos, tanto no que se refere a comportamento, como no que se refere a conhecimento, né? Então, foi muito bom te ouvir nesse sentido. Você comentou conosco que você fez 3 pós-graduações e que na época não tinha ainda, né, ou não com tanta ênfase, a educação digital, que hoje é uma realidade no Brasil e no mundo, é um mercado bastante grande, competitivo. A gente vê muitos cursos novos sendo lançados a todo momento. A gente vê as instituições de ensino, né, procurando maneiras diferentes, né, de tratar a educação digital. Aqui no Mackenzie, o professor trabalha como coordenador dos cursos de lato sensu da área de negócios, né, tanto os cursos presenciais quanto os cursos de pós-graduação digitais. E nesse sentido, professor Cadu, eu queria te perguntar quais são os diferenciais que você enxerga que o Mackenzie tem na sua educação digital voltada aos cursos de lato sensu, nesse mercado que é tão competitivo, não é? Então, assim, o que o Mackenzie tem de diferente para oferecer? Bom, eu poderia elencar aqui alguns aspectos, né, que levam o porquê que o curso digital do Mackenzie ele é reconhecido e é percebido, né, como de excelência. A gente já começa por uma preocupação muito forte quando desenvolvemos um curso digital. Por trás disso, a gente tem todo um processo pedagógico, né, que envolve a nossa área aqui de ensino à distância, né, na preparação pedagógica do nosso programa, né, e dos conteúdos que nós colocamos para os nossos alunos, né? Então, que vão desde as leituras, materiais, né, atualizados, a conteúdos científicos, aos vídeos, as videoaulas, os podcasts, os exercícios de fixação que são utilizados para o aluno fixar nos elementos essenciais, as atividades de aprofundamento. E eu acho que tem também aqui um elemento aqui que eu diria que é a cereja do bolo, que o nosso aluno, né, de pós-digital, ele tem de fato um professor, né, que vai se relacionar com ele no dia a dia. Estamos falando de mestres e doutores, né, que estão lá interagindo com os nossos alunos, tirando dúvidas e, principalmente, além desse conteúdo assíncrono, né, vamos dizer assim, nós temos os momentos síncronos. O que eu estou chamando de momentos síncronos?
são as nossas lives, né? Para cada disciplina, para cada componente curricular, esse professor que é altamente qualificado, ele disponibiliza um horário semanal, no qual ele faz uma live com a turma, né? Essas lives são gravadas, eventualmente se alguém não conseguiu assistir depois pode acessar e assistir. E nessas lives o professor troca experiência, ele se aprofunda em algum tema, ele traz um case para discutir com a sua turma, né? Ele está ali aberto para tirar todas as dúvidas. Então, eu acho que é um diferencial forte do nosso ensino digital. Outra coisa é a nossa marca. A marca Mackenzie era muito bem recebida no mercado, principalmente no mercado de trabalho, né? Então, ter um diploma do Mackenzie, né, eu acho que já é outro grande diferencial para os nossos alunos. Muito bom, professor. Obrigada. Obrigada mesmo por compartilhar aí com a gente um pouco da sua trajetória, né, das suas percepções a respeito de educação, da importância da educação formal na vida das pessoas e na sua formação profissional. E aí, para finalizar, eu queria verificar com você, professor, se você teria alguma dica para os nossos estudantes de Lato Sensu Digital, o que eles podem ou poderiam fazer para aproveitar ainda mais o seu curso? Olha, eu acho que a principal sugestão é aproveitem o professor que a turma tem, que é um professor muito qualificado. Procurem fazer todas as atividades, né, que são disponibilizadas, né? Diferentemente dos cursos presenciais, no curso digital, o aluno ele pode fazer a sua própria agenda, né? Então, talvez essa seja uma das grandes vantagens do ensino digital, naquela que você não tem uma agenda fixa, você tem N compromissos na vida profissional, então você criar o teu próprio calendário, né, de estudos, de participações. Então, essa flexibilidade contribui muito, né, para a procura dos ensinos digitais, porque ele é extremamente democrático, porém, ao mesmo tempo, ele exige uma disciplina, né? O aluno ele tem que ser um pouco, digamos assim, protagonista, né, do seu desenvolvimento. Então, ele pode fazer os seus horários, mas ele tem que criar uma disciplina de agenda para leituras, para atividades, para encontros com o professor. Então, essa é a nossa dica. Em termos de carreira, se você me permite, hoje se fala muito do propósito, né? Óbvio que se a gente tiver um propósito de vida, de desenvolvimento, isso fica muito mais fácil. O que a gente observa na prática é que, infelizmente, poucos têm oportunidades de desenvolver uma carreira dentro, né, de um guarda-chuva de propósito, por N razões. Algumas delas é que talvez muitas pessoas não saibam ainda, não descobriram qual é o próprio propósito, né? Então, a minha dica para quem ainda não encontrou o seu propósito e que muitas vezes fica falando, porque a minha empresa não tem plano de carreira, a gente escuta muito isso. Crie o seu plano de carreira, né? Faça o seu planejamento. E se aquilo que você faz hoje não é aquilo que você sonha em fazer, até você encontrar uma oportunidade, procure ser o melhor naquilo. Muitas vezes fala, eu não me dedico muito porque também não gosto do que eu faço. Talvez se você passar a se dedicar mais e procurar ser o melhor naquilo que você está fazendo, as oportunidades provavelmente vão surgir. Talvez o teu propósito chegue mais rápido. Então, eu só queria dar essa dica final aqui para vocês, se vocês me permitem. Perfeito, professor Cadu. Muito obrigado. Mackenzistas, até a próxima.